A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler o livro de Atos, no Novo Testamento. Atos capítulo 16, versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. Então nós já vimos aqui no começo do capítulo 16 de Atos, que Paulo e Silas, eles começaram a ter a experiência de seguir a unção, de seguir Jesus Cristo dentro deles. E aqui eles ganharam esta visão espiritual, um sentimento de que era para eles irem para a Macedônia. E olha que maravilha, imediatamente eles obedeceram à voz do Senhor e já chegaram na primeira cidade da Macedônia, chamada Filipos. Versículo 13. No dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentamo-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. O que Paulo dizia? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o próprio Deus, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou e agora é o Espírito. E todos aqueles que nele crê, que chamá-lo Senhor Jesus, ele como Espírito entra na pessoa e a pessoa é salva. E ela passa a fazer parte do povo de Deus, que é a igreja, uma igreja só, aonde o Senhor é o único pastor desta igreja. E Paulo então falou esta palavra para essa mulher, e Deus abriu o coração dela. Então você também e eu precisamos abrir o nosso coração, para que Deus possa revelar as verdades da Bíblia para nós. Versículo 16 do capítulo 16 de Atos. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Quem falava isso? Uma menina, uma jovem, com espírito imundo, usado pelo diabo. O que o diabo estava falando? Coisas ruins? Não, estava falando que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo. Nós vamos tomar cuidado. No meio das coisas que se falam de Deus, pode haver muitas coisas desse tipo, onde o espírito do diabo fala essas palavras parecidas, fala as palavras de Deus, e engana as pessoas. Vamos ver o que aconteceu. E ela dava grande lucro aos seus senhores, porque ela era uma escrava. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu o espírito imundo. E o que o Espírito estava falando? Que eles eram servos de Deus. 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Levaram os juízes, porque eles perderam a sua fonte de lucro. E a pergunta: as pessoas que fazem adivinhações fazem de graça? Cuidado, você pode estar pagando para ser enganado pelo diabo. Não cobra nada, mas você leva alguma coisa lá, né? Algum presentinho. É um pagamento. Dando presentes como agradecimento a uma adivinhação que muitas vezes vem do inferno. Versículo 20. E apresentando-os aos magistrados, juízes, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade.
Perturbaram com o quê? Com o evangelho, com a verdade. As pessoas que não têm compromisso com a verdade, elas se tornam perseguidores daqueles que pregam a verdade. Quanto que Paulo e Silas cobravam? Nada, era de graça o evangelho. Mas viu que a adivinhadora dava lucros para os seus senhores? Então, quando se envolve dinheiro e comércio, envolvendo coisas até da palavra de Deus, cuidado. Pode ser esses espíritos aqui, olha, satânicos, que estão usando as pessoas para corromper e enganar. O dia que acabar a fonte de lucro da religião, acabou aquela religião. Versículo maravilhoso. De graça recebei, de graça dai. Esse é um evangelho puro, sem fermento. 16:21. E nos expõe costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Qual que é a religião que os romanos inventaram e colocaram o nome de igreja? Igreja Católica Apostólica, tá vendo? É uma religião do governo, que depois os perseguidores fizeram uma religião para si, porque muitos dos fiéis se multiplicavam, e aí veio uma corrupção religiosa. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Estão experimentando o sofrimento de Jesus. Jesus foi pregado na cruz, e os apóstolos agora estão sofrendo os açoites. Você está disposto a sofrer alguns açoites pelo Senhor? Com certeza ainda existem os açoites literais na face da terra. Nós vemos que até aqueles que professam o nome de Jesus ainda são até degolados em países muçulmanos. Talvez aqui onde a gente mora, a gente não experimente esse tipo de situação literal, mas é quando as pessoas difamam você por você falar a verdade. E quando as pessoas se opõem a você, até os chamados servos de Deus, porque você está ensinando a Bíblia, a palavra de Deus para as pessoas e tirando o engano da mente delas. Você vai sofrer açoites, com certeza. Não tenha dúvida. Versículo 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Olha, além de apanhar, foi preso. Por quê? Porque anunciava o evangelho, porque falava a verdade, porque tirava o espírito de enganação daqueles que tinham fonte de lucros com enganação. Versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Paulo não parou de pregar o evangelho porque ele foi preso, ele continuou pregando e cantando lá na prisão. Todos os presos creram e receberam o Senhor, porque vai acontecer um milagre aqui, veja bem. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões de todos. Todas as celas se abriram. Se acontecer isso nas penitenciárias hoje, o que vai acontecer? Todas as portas se abriram. Vai sobrar algum preso lá dentro? Olha só o que aconteceu. Acordando o carcereiro, porque a lei romana era assim: se fugir um preso, o carcereiro morre. É a lei romana. Executava o carcereiro. E olha o que aconteceu. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo, servo de Deus, que levava a palavra de graça e que estava disposto a passar por todo esse tipo de sofrimento para falar a verdade, clamou com grande voz, dizendo para o carcereiro: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Nenhum preso fugiu. Nem Paulo. Todo mundo ali. Tudo aberto. Quem abriu? Deus. Então, quando Deus entra na vida de uma pessoa, ele liberta a pessoa das suas prisões. E mesmo que ela esteja presa exteriormente dentro de uma cela, interiormente ela está livre. E por ela estar livre, ela não necessita sair correndo de uma cela física, que aquilo lá não faz diferença para ela. Porque ela foi resgatada pelo Senhor, salva e limpa e perdoada. 29. O carcereiro não acreditou. E pedindo luz, saltou dentro, todo trêmulo, e se prostrou ante Paulo e Silas. Olha aí. O carcereiro agora é o que tinha batido em Paulo e Silas. Ele que tinha açoitado, por ordem judicial. Agora ele se ajoelhou diante deles. E tirando-os
para fora, disse: Senhores, que é necessário para que eu faça para me salvar? Porque ele viu que todos os presos, os assassinos, homicida, ladrão, foram todos salvos, porque ninguém fugiu. Esse é o poder de Deus na vida de uma pessoa. O que é que Paulo falou? Qual é a receita para você ser salvo, carcereiro? Qual é a receita para você ser liberto? Veja, você está solto lá fora, você não está aqui no cárcere, mas você é um prisioneiro de você mesmo, dos seus pecados, da sua ignorância, da sua religião. E esses que estão aqui presos dentro dos cárceres foram libertos por Cristo, que eles não precisam fugir desse cárcere, porque agora eles têm a vida de Deus, eles são livres. Lembra do versículo? Conhecereis a verdade vos libertará, e verdadeiramente sereis livres. Então, se você é livre, os presos que estavam livres no espírito, eles não precisavam sair correndo um motim para escapar da prisão. Não, agora isso aqui não faz muita diferença se está aqui ou está lá fora. Mas o carcereiro não estava preso e ele era um prisioneiro de si mesmo. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Então o carcereiro, à meia-noite, levou ele para casa. Para quê? Para curar os vergões que ele mesmo tinha feito nas costas do Paulo e Silas. E aí ele e a casa dele ouviu a palavra de salvação pregada por meio de Silas e Paulo. 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado, ele e todos os seus. Quero perguntar para você, será que na casa do carcereiro tinha um rio à meia-noite que eles podiam ser batizados? Será que na casa do carcereiro tinha alguma piscina? Olha quantos conceitos hoje as pessoas enfrentam para serem batizadas nas águas. O carcereiro não teve problema. Não teve cursinho para ele fazer batismo. Nada. Ele simplesmente creu e foi batizado naquela noite. Na casa dele, de noite. Será que tinha luz elétrica lá? Como é que foi esse batismo? No breu da noite, com alguma tocha. Então não é a forma, é o crer no coração que a pessoa está sendo batizada, é o que tem sentido. É igual os presos, ninguém fugiu. Por quê? Porque eles creram que eles estavam libertos no seu espírito e perdoados dos seus pecados, mesmo que teriam que terminar de cumprir a sua pena na prisão e não precisava fugir. 34. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs à mesa, agora serviu uma ceia, para comer um banquete, junto com a família do carcereiro. E na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa, sua mulher, seus filhos, suas filhas, seus empregados, talvez. E sendo já dia, agora amanheceu o dia, tudo isso aconteceu durante a noite. Os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo: soltai aqueles homens. Eles resolveram soltar agora Paulo e Silas da cadeia. O carcereiro anunciou a Paulo estas palavras dizendo, veja que o próprio Paulo depois voltou e o carcereiro fechou ele na prisão, porque Paulo era livre no seu espírito, ele fazia diferente, a coisa exterior não tocava ele, se ele estava dentro de uma cela ou não, ele estava sempre livre no seu espírito. Então ele voltou para a prisão, o carcereiro prendeu ele lá, porque ele não tinha ordem para soltar, embora Deus já tinha soltado todo mundo ali. E o carcereiro então falou para Paulo estas palavras dizendo, olha, os juízes, os magistrados mandaram que vos soltasse, agora pois saí e ide em paz. Olha o que aconteceu. Mas Paulo replicou, me bateram, me açoitaram publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, que Paulo também era romano, porque ele tinha essa cidadania, nos lançaram na prisão e agora, escondido, encobertamente, nos lançam fora? Vai falar para a gente que nós estamos soltos? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Então, Paulo, como cristão, ele exigiu também os seus direitos de cidadania. Não, eu fui preso aqui porque você... Não, agora vocês mesmos vêm me tirar daqui, os seus juízes. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados, aos juízes, essas palavras, que quem eles tinham prendido era romano. E a lei romana não permitia que alguém apanhasse sem ser julgado. E eles mandaram bater no Paulo. E eles temeram, ficaram com medo.
ouvindo que eram romanos. Então, vindo eles, lhes dirigiram súplicas. Olha que coisa interessante. Paulo é que tinha que suplicar para os juízes que não levassem ele para a cadeia. Paulo não fez isso, mas os juízes pediram, imploraram, suplicaram para Paulo e Silas que eles saíssem da cadeia. E tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Assim são os que são guiados pelo Espírito. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, como o vento. Então, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, não sabe para onde que vai hoje. Agora, se você não é guiado pelo Espírito, você já está formatado. Tudo que você tem que fazer, deixar de fazer, já está formatado na sua mente. E provavelmente foi algum sistema religioso que fez isso com você. Então você está numa cadeia, numa prisão. Vamos orar para que o Senhor abale os alicerces da cadeia e nos liberte dessas coisas? Para que nós sejamos livres e sigamos o Senhor para onde Ele quer nos enviar? Senhor Deus Todo-Poderoso e Soberano, o mesmo que tremeu os alicerces daquela prisão e todas as celas foram abertas, e todos aqueles prisioneiros te conheceram e foram libertos interiormente pelo Teu Espírito. Senhor Jesus, nos ajuda a vivermos a realidade da liberdade. Senhor, que os alicerces de todos os sistemas religiosos que prendem as pessoas e escravizam sejam abalados nesse dia. Que todos os Teus filhos, Senhor, possam ver as celas abertas. Senhor, que João 10 se cumpra na vida desses filhos de Deus, que o Senhor os fez entrar dentro dos apriscos, e o Senhor os faz entrar e os faz sair, porque a cela está aberta. Obrigado, Senhor, porque nós só ficamos na cela se nós quisermos. Mas se quisermos ser livres para seguir a Tua unção, nós o podemos fazer. Liberta os Teus filhos, Senhor, nessa manhã, de todo cativeiro. Nos ajuda a Te seguir por onde quer que o Senhor vá. Nos protege, Senhor, debaixo do Teu sangue precioso, do Teu Espírito, purificando-nos de toda injustiça. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos o Evangelho, a levarmos, Senhor, o Evangelho para aqueles que estão cativos, levá-los ao batismo, Senhor, para que tenham a realidade do Evangelho. Guarda-nos, Senhor, como o Senhor guardou Paulo e Silas, aquela família que se converteu naquela noite e foi batizada, não se tornaram seguidores de Paulo e Silas, porque eles foram embora. Mas eles continuaram seguindo o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Teu glorioso nome. Cumpra na nossa vida, Senhor, a Tua palavra. Amém. Ide, pregai o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. O carcereiro quis a salvação completa. Ele creu e foi batizado. Naquela hora. Quando que a pessoa tem que ser batizada? Quando ela crê. Então, se você já foi batizado sem você ter crido, quando você era bebezinho, porque o sistema religioso católico impôs isso para você, saiba, você não foi batizado. Colocaram você numa prisão sem a tua autorização, sem a sua escolha. E é por isso que hoje você está cativo na sua mente, achando que você já foi. Não existe batismo infantil na Bíblia. Já li a Bíblia toda. Pode ler. Se você encontrar, você mostra para mim. Não existe. Isso aí é algo, uma prisão, uma cela que o sistema religioso colocou. Para quando a pessoa nascer, já fala, você já é católico, você já está nessa religião chamada de igreja. Não é. Então se liberte. Agora que você creu, recebeu, procure alguém que creu e recebeu o Senhor e peça para Ele te batizar. Escolha alguém que não vai fazer agora de você uma nova religião, trocar você de cárcere, de cela. Não. Fala para o Senhor, fala, Senhor, eu quero ser batizado hoje nas águas, igual o carcereiro. Porque hoje eu criei, hoje eu te recebi, hoje eu estou sentindo a tua presença dentro de mim. Peça para Deus, Deus vai te mostrar quem deve batizar você. Na Bíblia não existe que é padre, pastor que batiza. Hoje os sistemas religiosos fazem isso daí. Se um grupo lá de 1000 irmãos vai ter batismo, só quem batiza é o líder. Isso é mentira, não existe isso. Jesus falou para os discípulos, ide fazer discípulo. Se você é um discípulo que já creu e foi batizado, você está habilitado para batizar o outro.
Não para você fazer discípulo para você, mas para ajudar ele a seguir o Senhor. Essa é a realidade do Evangelho, simples assim. Que Deus te abençoe grandemente. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Glória a Deus. Amém.